estando aos pés do Senhor, suplicar a Ele que nos ajude a entrar em espírito no significado da noite em que Ele foi traído. Esse é o encargo central. E não falarmos sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o ensino do Senhor, após ter lavado os pés dos seus discípulos, foi sobre o Espírito Santo. Então, para que compreendamos parte da carga dessa noite em que ele foi traído, sim, nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer sobre É internet. a ausência dele e sobre a presença de outro. Ele vos dará um outro Consolador. Você viu o que ele está fazendo na noite em que ele foi traído? Ele continua ocupado com os seus. Ele está dizendo assim, eu vou, mas ele vem. Ah, é? Tá Eu até escrito. agora fui um mestre, o mestre, ao lado de vocês. Agora vem o mestre dentro de vocês. Então, E ele só com essas poucas falas, frases, e é o título desse vídeo, ele vos ensinará todas as coisas. Meus queridos, se nós tivermos ouvidos para essa frase, para isso que ele acabou de dizer, e vão lá ver o original, ouçam novamente. Se vocês olharem, ouvirem com o coração, se você nasceu de novo, você nasce. Você vai se aquebrantar. Porque o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. Está escrito aí, todas as coisas. Todas as coisas. Por que a gente se desgasta tanto em ter coisas, saber as coisas? Vocês percebem a vida mundana e a vida celestial, a diferença? Na celestial, a gente está tranquilo, porque a gente sabe que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Não quer dizer que vai ser o mar de rosa. Ninguém falou isso. Não está isso na Bíblia. Jesus Cristo não viveu o mar de rosa. Muito pelo contrário. Mas espiritualmente, ele foi sim guiado 100% pelo Espírito Santo. Ele tinha um relacionamento com o pai dele 100% do tempo. Ele não se distraía com as coisas do mundo, apesar de estar no mundo. E ele teve vários percalços. Mas ele estava sempre com o pai espiritualmente. Então, se você se identificar com isso, se você compreender isso de uma forma profunda, você vai ter sua mente vivificada. Se você já tem, ótimo. Então, com esse mesmo sentimento, você cresce. Porque não estamos aqui para julgar nada, nem podemos. Nós estamos aqui para pregar a vida espiritual, que é em Cristo, não é outra coisa. É em Cristo, não é outra coisa. nada é diferente de mim. Ele é de igual qualidade que eu. Um outro Consolador, outro da mesma qualidade. O Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Três hipóstases em uma essência. Então, quando ele falou sobre enviar o seu Espírito Santo, que esteja claro para nós que ele enviou o seu próprio Espírito. Irmãos, qual é a diferença de ênfase bíblica entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento? São dois Espíritos? Não. É um único Espírito. É o Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito do Senhor, que também é chamado de Espírito de Jeová, que também é chamado de Espírito da sua santidade, 3 vezes no Velho Testamento, que também é chamado de Espírito Santo, agora no Novo Testamento, que é chamado de Espírito de Cristo, que é chamado de Espírito de Deus, que é chamado de Espírito de Jesus Cristo. A Todos Trindade. um único e mesmo Espírito. Três Mas qual é a pessoas em diferença de uma. ênfase
entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento. A diferença é maravilhosa. E creio que podemos resumi-la assim. No Velho Testamento, o Espírito de Deus não conhecia experiência humana. Mas quando o Espírito Eterno prepara um veículo humano no ventre de Maria para a encarnação do Verbo de Deus, então ele foi concebido pelo Espírito Santo, uma natureza humana foi preparada para o Verbo, não uma pessoa humana, uma natureza humana. Porque é o Verbo eterno que dará personalidade a essa natureza impessoal. Senão seriam duas pessoas. Então o Verbo divino, Logos de Deus, ele vai se encarnar, ele vai assumir natureza humana. E o que é natureza humana? Natureza humana é espírito humano, alma humana e corpo humano. Um homem integral. Então ele assumiu essa natureza, concebido pelo Espírito Santo. Mas não apenas isso. Ele foi também, aos 30 anos, ele tinha, quando iniciou seu ministério, conforme Lucas registra no capítulo 3. Então ele foi também ungido pelo Espírito Santo, novamente. A oferta de manjares está aí se cumprindo na realidade espiritual. É uma flor de farinha misturada com azeite, porque Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Mas também esse bolo de farinha e azeite foi ungido com azeite. Porque nosso Senhor Jesus recebeu uma unção do Espírito Santo tudo espiritual. Para o seu ministério. Concebido pelo Espírito e ungido pelo Espírito. As duas coisas. Então, o que está acontecendo agora? Agora o Espírito de Deus, podemos assim dizer, e creio que não há palavras mais adequadas para expressar, são limitadas, mas não há outras. São mistérios tremendos. O Espírito de Deus, o Espírito eterno, como revelado lá no Velho Testamento, agora, na encarnação de Jesus, ungindo Jesus e dando suporte para Jesus viver toda a sua vida humana e exercer o seu ministério e ir à cruz. Porque o autor de Hebreus, no capítulo 9, diz que foi pelo Espírito eterno que ele se entregou a si mesmo sem mácula a Deus. Então esse Espírito eterno agora está experimentando coisas humanas. Ele está passando por experiência humana. Compreende, irmão? Como é maravilhoso. Então, quando Moisés escreve lá nos seus livros sobre aquele azeite do santuário, um azeite sagrado, ele vai dizer que aquele azeite era composto de algumas especiarias. Vocês lembram? E aquelas especiarias falam da natureza humana do Senhor Jesus. Tem um sentido figurativo. Significa que tudo que Jesus Cristo viveu, e experimentou e sofreu como homem, o Espírito Santo, também usando uma palavra limitada, mas é a única que temos, ele assimilou essas experiências humanas do Senhor Jesus, habilitando, equipando, ungindo, dando suporte a ele em todos os assuntos, até a cruz. Então, depois que o Senhor Jesus é ressuscitado, ele recebe de novo, recebe do Pai a promessa do Espírito e ele derrama, como Pedro vai dizer, isto que vedes e ouvis. Agora, então, qual é o Espírito que a igreja recebeu? Sobretudo, é o Espírito de Jesus Cristo. É o que nós estamos É aquele que recebendo. conhece tudo sobre natureza humana. É por causa disso, então, que nós podemos ser suportados em nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo sabe o que é dar suporte para uma natureza humana. Sabe Ele deu tudo. suporte para o nosso mestre, para o Verbo de Deus. Ah, irmãos, que coisa mais preciosa é essa. Gálatas capítulo 4 vai dizer que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. E esses, então, que já foram resgatados e estavam debaixo da lei, para eles, porque são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Graças a Deus. Então você percebeu que é o mesmo Espírito, não há outro. Mas você percebeu a diferença e ênfase agora? O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito que nós recebemos. Então é sobre esse que o Senhor Jesus está falando em João 14.
E também em João 16, ele vai dizer outro da mesma qualidade que eu.